Bolsa Família para que já estiver com emprego formal, mesmo antes tendo estado um bom tempo sem trabalhar. Internet grátis no celular de todo mundo, mais principalmente das mulheres. Esse é um dos planos, uma das coisas que Flávio Bolsonaro queria implementar, caso consiga ser eleito. Vocês iam gostar disso? Bom, gostando ou não, tem essa notícia aqui com detalhes e mais um pouco e mais muitas notícias. Flávio propõe Bolsa Família mesmo que beneficiário consiga emprego formal e volta a defender celular e internet grátis. O senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro é pré-candidato à presidência e acelerou nos últimos dias uma ampla agenda voltada ao eleitorado de menor renda, com duas propostas que integram o escopo do programa social mais importante do país e criam um novo benefício com distribuição de tecnologia. No Fórum Rumos do Brasil, promovido pela revista Veja em São Paulo, defendeu que beneficiários do Bolsa Família continuem recebendo o auxílio por um período após conseguirem emprego formal ou abrirem empresa própria. Em live realizada na sexta-feira 17, ao lado da economista Daniele Marques, voltou a prometer uma distribuição de celulares e internet grátis a mulheres e idosos. Flávia argumentou que existe receio entre os beneficiários de perder o auxílio ao ingressar no mercado formal. Muita gente tem um preconceito com relação a quem está no Bolsa Família como se não quisesse trabalhar, disse. De fato, há muitos, de fato, que estão no Bolsa Família e não querem trabalhar. Já trouxe vídeos e mais vídeos aqui no canal mostrando isso. A proposta de prolongar o benefício, mesmo após a formalização, buscaria eliminar essa barreira. O senador não detalhou por quanto tempo o benefício seria mantido após a obtenção do emprego, nem como seria custeada a ampliação. Na live deste fim de semana, Flávio retomou a proposta de internet gratuita para até 70 milhões de mulheres e acrescentou a possibilidade de distribuição de aparelhos celulares para quem não tiver condições de comprar um. Daniele Marques, cotada para vice ou para Ministério da Fazenda, endossou as propostas sem explicar como se compatibilizam com a agenda de controle de gastos que habitualmente defende. Bom, vamos ver, né, como serão as coisas a partir de outubro. Devido à inflação real, perde 87% do poder. Poder de compra, poder de compra. 100 hoje equivalem a R$ 12,71. Pois é. O poder de compra do real caiu significativamente desde a criação do Plano Real em julho de 1994, segundo cálculos com base na inflação acumulada pelo IPCA. Os 100 daquela época seriam necessários hoje para comprar o que custava cerca de 787, ou a perda de aproximadamente 87% do poder de compra. Na prática, isso significa que R$ 100 atuais têm um poder de compra equivalente a apenas R$ 12,71 de 1994. O impacto da inflação é sentido principalmente no orçamento das famílias, com o aumento de preços de itens essenciais como alimentos, energia, saúde e moradia. Os cálculos têm como base dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por meio do IPCA, e a inflação acumulada desde julho de 1994. Apesar da perda gradual do valor do dinheiro, o Plano Real foi responsável por controlar a hiperinflação que marcou o Brasil antes de sua criação. Ai, e dependendo de quem ganhar em outubro, as coisas podem ou melhorar bastante ou piorar muito além do que já está pior, é claro. Brasil registra quase 1 milhão de celulares furtados ou roubados em 2025. O Brasil registrou oficialmente 830 casos de furto ou roubo de celular em 2025, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quarta-feira, 23, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E esse número só conta com as pessoas que foram lá e foram lá na polícia e disseram: olha, os lá foram roubados, né? Porque tem muita gente que nem sequer tem chance de fazer isso, né? Porque os brasileiros sabem que no fundo, a justiça brasileira é uma, né, tá, pra não dizer umas palavras equívocas no fundo do poço, né? Então, eu acho que na verdade o número de celulares sobe muito mais do que esse 1 milhão, né? Muito, muito mais do que isso. Porque, sinceramente, o brasileiro não confia mais na justiça brasileira e com razão. Uma sondagem prévia do próprio FBSP indica que os números podem ser maiores, eu tenho certeza absoluta de que são maiores. Cerca de 8,3% dos brasileiros de 16 anos ou mais, cerca de
13,9 milhões de pessoas relataram ter sido vítimas de furto ou roubo de celular nos 12 meses anteriores. Apenas 55% das vítimas se registraram no boletim de ocorrência. 55% das vítimas. São Paulo concentra 20% de todos os casos registrados no país, mesmo correspondendo a apenas 5,6% da população brasileira. A capital paulista aparece em terceiro lugar no ranking de taxa por habitante, com 1,390,5 celulares subtraídos para cada 100 mil moradores. Atrás apenas de São Luís, que lidera com 1.517, e Belém com 1.487. As 20 cidades com maior incidência concentram 40% de todos os casos nacionais. Em média, o Brasil registrou 95 casos por hora ao longo de 2005, o equivalente a um celular subtraído a cada 38 segundos. Os furtos subiram de 0,9% de 477 mil para 484 mil. O anuário aponta que 6 em cada 10 celulares subtraídos hoje no Brasil são fruto de furto e 4 em cada 10 de roubo. Inversão em relação ao padrão de anos anteriores. Pesquisa Datafolha encomendada pela FBSP estimou que em 22,7 bilhões de prejuízo causado por roubos e furtos de celular nos 12 meses anteriores ao levantamento. Valor superado apenas pelos golpes com Pix ou boletos falsos. Mais da metade dos entrevistados, 53%, afirmou ter deixado de circular em determinadas áreas ou horários por medo de ter o celular subtraído. Brasil registra maior número de feminicídios da história, aponta anuários de segurança. Os feminicídios bateram recorde no Brasil em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira 23 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram registrados 1.571 casos ao longo do ano, alta de 4% em relação aos 1.504 de 2024, o equivalente a uma média de 4 mulheres mortas por dia. É o maior número desde que o feminicídio passou a ser tipificado como crime em 2015. Na contramão desse cenário, o país registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8% em comparação com o ano anterior e o menor patamar desde 2012. O anuário também apontou aumento em outros indicadores de violência contra a mulher, como tentativas de feminicídio, violência psicológica, stalking, quem fica stalkeando mulheres na internet, ameaças e descumprimento de medidas protetivas, reforçando a preocupação com o avanço da violência de gênero no país. Pois é, pois é, pois é. Governo do amor, né? 8 das 10 cidades mais violentas do Brasil estão em estados do PT. E nenhum deles aqui do Sudeste, tá? 8 das 10 cidades mais violentas do Brasil estão localizadas em estados governados pelo PT, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 25 de julho, com dados de 2025. Todos os municípios do ranking ficam no Nordeste. E aí, petistas? A Bahia, administrada pelo Jerônimo Rodrigues, PT, concentra 5 cidades da lista: Eunápolis, com 81,5 mil mortos por 100 mil habitantes, Porto Seguro, com 71,2, Simões Filho, com 68,1, Jequié, com 67,4 e Juazeiro, com 55,8. O Ceará, governado por Eumano de Freitas, PT, aparece com outras 3. Maranguape lidera o ranking nacional, com 100,3 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Maracanaú, com 80,7, e Caucaia, com 66,6. Completam a lista Cabo de Santo, Agostinho, em Pernambuco, com 61,1, de 5,1, e Santa Rita, na Paraíba, com 60,9. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a concentração da violência nesses municípios está ligada principalmente a disputas entre facções criminosas pelo controle de rotas estratégicas do tráfico de drogas. As cidades são cortadas por rodovias federais, estaduais importantes ou ficam próximas de portos e aeroportos, o que facilita o transporte de entorpecentes para outras regiões do país e para o exterior. Porto Seguro registrou a maior taxa de mortes provocadas por intervenções policiais do Brasil, com 32,3 casos por 100 mil habitantes. No Ceará, o relatório também aponta que grupos criminosos forçam o deslocamento de famílias em cidades como Fortaleza, Maranguape, Maracanã e Caucaia. Bahia de Jerônimo Rodrigues tem 5 cidades entre as mais violentas. Ceará do Eumano Freitas tem 3. Pois é. Mas o
Mas o governo do PT é o governo do amor, né. China taxa Brasil em 55% e afeta a economia de ponta a ponta, a imprensa silencia. Ainda bem que não sou imprensa, né. Ainda bem que não sou imprensa. Então não tenho medo de trazer essas notícias aqui pra vocês. A China afirmou em taxar em 55% toda a importação de carne bovina que ultrapasse as cotas estabelecidas para cada país, e o Brasil está a poucas semanas de atingir o limite. Segundo a análise da consultoria StoneX, o país havia preenchido 98,5% da cota anual de 1.106 milhões de toneladas até o fim de junho. Bom, levamos em consideração que nós já estamos no final de julho, acho que já deve ter passado isso, né? Considerando o volume embarcado. O saldo restante deve ser zerado em agosto, levando em conta o prazo médio entre o embarque do Brasil e a chegada da carga aos portos chineses. A partir daí, qualquer embarque adicional passará a pagar 67% de tarifa total, acima dos 12% originais, com a sobretaxa de 55%, tornando o produto brasileiro inviável no principal mercado consumidor de proteína nacional. A China é o destino de 52% de toda a carne bovina exportada pelo Brasil. Em 2025, o país enviou 1,68 milhões de toneladas ao mercado chinês, volume 35% maior do que a cota estabelecida para 2026. A diferença entre o que o Brasil costumava exportar e o que pode exportar agora sem sobretaxa representa cerca de 580 mil toneladas anuais, volume que precisa ser redirecionado ao mercado interno ou a outros destinos internacionais. A ABEC estima que as exportações totais de carne bovina em 2026 podem cair até 10% em relação ao ano anterior, com impacto de até 3 bilhões de dólares, equivalentes a 16,5 bilhões de reais na receita do setor. O efeito chegou antes do esgotamento da cota. Dezenas de frigoríficos já paralisaram a produção destinada ao mercado chinês e concederam férias coletivas aos trabalhadores, segundo relatos da indústria. Com mais carne disponível no mercado interno, há pressão baixista sobre os preços pagos ao produtor, pelo menos no curto prazo. A inadimplência entre os produtores rurais havia atingido 8,1% no segundo trimestre de 2025, o maior índice desde o início da série histórica da Serasa, Experian, antes mesmo da cota chinesa começar a apertar. Parece que a coisa está ficando cada vez mais ruim, não é verdade? Soberania da China. Com o gás do povo, o Brasil prioriza a China e aumenta a compra de botijões chineses de 29 mil para 15 mil, impactando fabricantes nacionais. O programa Gás do Povo, criado pelo governo federal para ampliar o acesso ao gás da cozinha para famílias de baixa renda, passou a provocar uma disputa entre fabricantes brasileiros de botijões e empresas que importam os recipientes da China. Segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo, as importações de botijões chineses cresceram de forma expressiva. Em 2025, foram importadas cerca de 29 mil unidades durante todo o ano. No primeiro semestre de 2026, esse número chegou a 15 mil botijões, impulsionado pelo aumento da demanda gerada pelo programa. Fabricantes nacionais afirmam que a entrada em grande escala de botijões importados pode prejudicar a indústria brasileira, reduzindo a produção local e afetando empregos no setor. Por outro lado, distribuidoras argumentam que a importação ajuda a subir a demanda e pode reduzir custos, facilitando a expansão do programa. O aumento das importações intensificou a concorrência entre os fabricantes brasileiros e os fornecedores estrangeiros, transformando o mercado de botijões em um novo ponto de debate sobre os impactos econômicos das políticas públicas voltadas ao acesso ao gás de cozinha. Sempre priorizando os de fora, né, Loures? Sempre priorizando os de fora. Sempre. Então, meus caros, o que você achou das notícias do vídeo de hoje? Dessas notícias? Maravilhosa, né? Eu tô sendo irônica, tá? Eu sempre sou irônica, sempre. Mas enfim. Eu trago essas notícias porque eu quero informar a vocês, né, se agora essas notícias vão ser boas ou não, aí já são outros 500, né, geralmente elas nunca são boas, né. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar das notícias não serem muito boas geralmente, porque eu procuro dar sempre a minha memória aqui pra vocês, ok? Então, se vocês gostaram, deixa sua curtida aqui, pra ajudar pra mostrar pro YouTube que vocês gostam desse tipo de vídeo. Não esquece também de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais, comentar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das notícias de forma geral, inscrever-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por ver esse vídeo aqui até o fim, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o senhor me permitir.